pode fazer uma análise e contabilizar o gasto que você teve, que a igreja teve, você que é líder da igreja, faça uma análise. Contabilize o gasto que você teve ao trazer um cantor famoso, até mesmo um cantor da nossa igreja. Contabilize um cantor famoso que você teve ali, que você trouxe, você gastou de R$1.000 a R$5.000 para levar ele para sua igreja. O que aconteceu? Foi só para entretenimento? Você só trouxe novidade para os irmãos que estão ali na igreja, para os irmãos que frequentam? Foi só para entreter mesmo? Ou nós tivemos um número extraordinário de batismo, um número extraordinário de pessoas se entregando para Deus? Contabilize até quantas visitas que foram. Porque muitas das vezes, quem participa desses eventos são só os membros ativos da igreja. Que ele estava almejando ali, ele precisaria fazer uma mudança. Eliminar esse modelo que ele estava preparando e fazendo ali para poder ter resultados. E aqui continua, o coração de muitos no mundo, da mesma maneira que os de muitos membros da igreja, está faminto ao pão da vida e sedento das águas da salvação. Acham-se interessados no serviço de canto, mas não estão anelando isso, nem mesmo a oração. Querem conhecer as Escrituras e ali no final eles vão para ouvir a palavra tal como é. E nós estamos preparando programas de evangelismo, programas de reencontro para trazer o pessoal de novo para a igreja, para trazer novos conversos, e nós estamos confiando na música. E aqui está dizendo, o Senhor está nos dizendo que não estão interessados na música. Os novos conversos e aqueles irmãos que se desviaram não estão interessados na música. Eles estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Isso nos entristece muito, porque quando a gente olha para a nossa realidade, nós estamos percebendo que essas informações não estão chegando para o nosso povo, para a nossa liderança. E por isso o Senhor tem nos incomodado e nós estamos preparando esse vídeo. E eu te faço o convite novamente, envie essas informações para os seus irmãos. Para os irmãos das igrejas aí do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, da sua associação. Essas mensagens precisam chegar ao nosso povo. Para a gente parar de fazer tantas programações e não ter resultados com elas. Porque o dinheiro que é gasto convidando cantores, preparando ali todo aquele movimento, com resultado, é pouco, quase não tem resultado. E a gente precisa parar e rever os métodos que nós estamos usando. E aquele pastor foi convidado a seguir os métodos de Cristo, não se assemelhar a concertos teatrais, às coisas do mundo. Nós estamos muito aquém. O nosso povo precisa acordar. E o Senhor tem nos trago essa mensagem. Envie para os seus irmãos. Para que a gente não repita esses mesmos erros que esse pastor lá no tempo da profetisa repetiu. Eu vou avançar aqui na página 503. E ela fala aqui, na verdade, que é um momento que ela esteve ali num trem e eles começaram a cantar e as pessoas foram e cantaram junto ali no vagão do trem e eles tiveram a oportunidade, a partir da música, abrir a palavra do Senhor e levar uma mensagem de esperança para aquele povo. E a mensagem, pelo que eu percebi e entendi no texto, ela estava unida ali com a música que foi cantada. Eles prepararam uma música e o sermão para estarem unidos, para que a música abrisse espaço para a leitura da palavra. Aqui agora no Evangelismo 504 e 505 vai dizer assim: palavra alguma pode exprimir devidamente a profunda bênção do verdadeiro culto. Quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento, os músicos celestes tomam o tom e unem-se ao cântico de ações de graças. Não é só cantar. É preciso cantar com espírito e entendimento. E eu quero repetir para você. Para que os anjos de Deus se unam e o culto seja aceitável ao Senhor, não é só cantar. É cantar com o espírito e com o entendimento. Deixa eu dizer para você. A profetisa não disse que é cantar com o espírito e com o coração. Com o espírito ou com a emoção? Com o espírito e com o entendimento. E cantar com entendimento é saber do que você está cantando. É entregar o seu coração naquele momento ao Senhor. E entender o que você está cantando e fazer daquela música a sua prece, o seu pedido, o seu agradecimento ao Senhor. O Senhor nos chama para um culto racional. E precisamos nos aproximar desse culto. E diz assim, aquele que nos outorgou dons, todos os dons, que nos habilitam a ser cooperadores de Deus, espera que seus servos cultivem a voz. E aqui vai outra informação importante, o cultivo da voz. E aí ela avança ali, ó, não é o canto alto que é necessário, porém entonações claras, a pronúncia correta, a dicção distinta. Tomem todos tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor de Deus seja entoado em tons claros, suaves, sem aspereza e estridência que ofenda ao ouvido. A aptidão de cantar é dom de Deus, seja ele usado para a sua glória. Deixa eu retomar aqui. A profetisa está dizendo que cantar alto não é necessário. Infelizmente, o que nós mais temos visto por aí é, no momento da mensagem musical, o pessoal gritando. E nós vamos ver algumas informações sobre esse tipo de canto. E eles acham que estão fazendo uma boa música. Eles acham que estão tendo uma dicção muito boa.
Eles acham que são um dos melhores cantores, mas aqui está falando que louvar a Deus não é cantar alto, é entonação clara, pronúncia correta, dicção distinta. E aqui está falando que tem que ser suave, sem aspereza e estridência que ofenda aos ouvidos. As nossas músicas estão muito aquém, e a gente percebe isso. O que nós mais temos visto são pessoas gritando, se esforçando demais para cantar, com notas muito altas, e isso não tem agradado o Senhor. Ele nos chama para cultivar a voz, mas não para cantar dessa maneira. Até quanto à forma de cantar, o Senhor tem nos orientado. E o nosso povo desconhece essas informações. Parece que virou moda ir cantar na igreja e gritar. Virou moda se esforçar. Virou moda. E isso tem incomodado os ouvidos dos anjos. Tem incomodado os ouvidos dos ouvintes que estão na igreja. E nós vamos ver mais à frente que a profetisa vai dizer que a mensagem que deveria ser levada, ela não é. O coração que deveria ser contrito e levado para mais perto de Deus não sente esses efeitos. Porque tira-se todo o foco para a música, para a letra, e é levado todo para o cantor. E nós temos um erro aí nas nossas músicas. E aqui ela está dizendo que tem que ser uma música que não ofenda os ouvidos. E esses cânticos, aí, eles estão ofendendo os nossos ouvidos. Continuando, a página 505 vai dizer: a música pode ser um grande poder para o bem. Contudo, nós não estamos tirando o máximo proveito dessa parte do culto. É a informação que o Senhor está nos trazendo. Nós não estamos tirando proveito dessa parte do culto. Por quê? Porque quando a gente olha o nosso modelo de culto hoje, na forma como ele é empregado, a gente vê que está errado. Existe muita preocupação no que diz respeito à música, a gente está tentando transformar a parte do canto em um concerto, os que vão cantar estão gritando, estão com notas altas, está sendo incomodativo para os nossos ouvidos, nós não estamos tirando o máximo proveito, é isso que a profetisa está dizendo. E ela continua dizendo aqui, olha, o cântico geralmente é originado por impulso ou para atender a casos especiais. Por exemplo, faltou alguém, vamos botar uma música ali, até que o irmão que está para chegar, chega a tempo. Ou, deu um erro aqui, vamos louvar. A música ela tem sido usada para isso, em alguns casos, e está errado. A música não deve ser usada assim. E outras vezes, os que cantam fazem mal e a música perde o devido efeito sobre a mente dos presentes. Aí continua, olha, a música tem que possuir beleza, poder e faculdade de comover. Ergam-se a voz em cânticos de louvor e adoração. E ela fala que haja auxílio, se possível, de instrumentos musicais. Tem alguns irmãos que são contra instrumentos, só que eu volto a dizer, a profetisa diz que não é descartável o instrumento, e aqui ela diz novamente que haja auxílio, se possível, dos instrumentos. Se for possível, que usemos os instrumentos de música. E ela, no segundo parágrafo, vai dizer: mas, às vezes, é mais difícil disciplinar os cantores e mantê-los em forma ordeneira do que desenvolver hábito de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira. Não concordam com deliberações e são impacientes sobre a liderança de alguém. No serviço de Deus, se requerem os planos bem amadurecidos. Bom senso é coisa excelente no culto do Senhor. Que repreensão! Às vezes, é mais fácil pegar os cantores e ensiná-los a cantar, é mais ou menos isso que ela está dizendo, do que ensiná-los no hábito de oração. Ela fala no começo aqui sobre a forma como nós estamos usando a música, nós não estamos tirando o máximo proveito dela. E ela vai dizer por quê. Porque nós temos muitos cantores que estão fazendo uso da música de forma errada. E eles querem fazer as coisas do jeito deles. É muito difícil disciplinar esses cantores, diz a profetisa. Eles não concordam com as deliberações, são impacientes sobre a liderança de alguém. E é isso que a gente mais vê na igreja, nós estamos vendo muita confusão, muita briga. A pessoa, ela idealiza uma forma de louvar o Senhor ali, como diretor do cargo de música, etc. E nós vamos ver também nos próximos vídeos ali no Manual da Igreja, que o diretor de música, ele tem que estar sob a liderança do ancião e do pastor. E ela idealiza ali a questão da música, quem prepara a programação, até de outros cargos ali para os seus momentos, que são direcionados ali para o seu ministério, para o seu cargo, prepara. E aí vem um ancião, vem um irmão que estuda sobre o assunto, vai trazer orientação sobre o assunto, ele diz, olha, não dá para fazer desse jeito. E aqui está dizendo que essas pessoas, elas não querem ouvir as orientações. Elas não concordam e são impacientes sobre a liderança de alguém. É o que a gente mais vê. E ali está falando que requer planos bem amadurecidos no serviço do Senhor. Bom senso é coisa excelente no culto ao Senhor. E nos está faltando. E nós precisamos pedir ao Senhor. Página 510 do Evangelismo. Pode-se fazer grande aperfeiçoamento no canto. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais músicas fazem. Barulho, porém, não é música. Olha essa orientação, mais uma orientação sobre a forma como nós devemos cantar. E canto alto, ela diz que é barulho, e barulho, ela diz que não é música. Então, não estamos louvando ao Senhor quando estamos cantando muito alto, com gritos. O bom canto é como a música dos pássaros, dominado e melodioso. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos que eram de todo inadequado ao culto da casa do Senhor. As notas longamente puxadas e os sons peculiares comuns no canto de ópera não agradam os anjos.
esse tipo de canto, a forma como as pessoas estão cantando, que se assemelham à ópera, como diz a profetisa, não agrada o Senhor. E ela fala, barulho não é música. Tem que ser suave como o cântico dos pássaros. A gente já vê que muitos e muitos dos hinos que são cantados ali não estão adorando ao Senhor. Não se assemelham ao canto dos pássaros. Está sendo um barulho, está incomodando o culto. Devemos prestar atenção nos cantores que nós estamos convidando para fazer o momento especial do cântico e também devemos voltar a fazer como se fazia antigamente. Pedir para que o cantor diga qual música que ele vai cantar. E o irmão que está convidando, junto com o ancião e com o pregador do dia, fazer uma análise. Tudo precisa ser feito com antecedência de forma organizada. Eu convidei o pregador, eu já estou ali inteirado da mensagem que ele está trazendo. Eu estou convidando um cantor, eu preciso fazer um alinhamento nas datas e verificar se a música vai se encaixar com o sermão, que vai ser explanado naquele momento de culto. E eu preciso, a partir disso, também fazer uma análise da música. Porque aqui está dizendo que o cântico tem que ser semelhante ao dos pássaros. E ela está dizendo que, em alguns casos, alguns solos são inadequados ao culto ao Senhor. Eles, diz ali, os anjos, se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural. Os cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente, em tom harmonioso. Eles se unem a nós no cântico, eles combinam o coro entoado de coração com o espírito e entendimento. Os anjos vão cantar aqueles hinos que são entoados em tom natural. Aqueles que são uma gritaria, eles não gostam, eles se afastam. Porque não é assim que eles louvam ao Senhor. E nós vimos nos vídeos passados como que é o louvor ao Senhor. Devemos prestar atenção nisso também. Avançando, página 507. Um pastor não deve designar hinos para serem cantados enquanto não estiver certificado de que os mesmos são familiares aos que cantam. E aqui fala que eles devem verificar o hino para que todos possam entoar com espírito e entendimento. No parágrafo seguinte, o canto é uma parte do culto de Deus, porém na maneira desvirtuada, porque muitas vezes é conduzido, não é de nenhum crédito para a verdade, nenhuma honra para Deus. Deve haver nisso sistema e ordem. Abaixo, organizai um grupo dos melhores cantores cuja voz possa guiar a congregação. Depois que todos quanto queiram se unam com eles. Os que cantam devem se esforçar para cantar em harmonia, devem dedicar tempo para ensaiar, e lá no final, se alguma coisa deve ser negligenciada, que seja, então, o canto. A informação é, tem que ter um grupo de pessoas especial, preparado, para guiar a congregação, e a congregação deve se unir a eles. Só que a orientação é, se no culto ali que você está preparando, se tem alguma coisa que precisa ser negligenciada, que seja o canto. Que tire um pouquinho da parte da música, e que se dedique tempo a outras questões que são mais importantes, como a explanação da palavra do Senhor. Fui dirigida, e aqui falando de alguns dos ensaios, olha que tristeza. Fui dirigida a alguns de nossos ensaios, e fui levado a ler os sentimentos que existiam no grupo. Havia mesquinhos ciúmes e invejas, ruins suspeitas e maledicências. O culto de coração é que Deus requer. As formas e o culto de lábios são como o metal que soa e o símbolo que tine. Vosso canto visa a exibição, não louvar a Deus com o espírito e entendimento. O estado do coração revela a qualidade da religião do que professa a piedade. O canto não deve ser sempre feito por uns poucos, mas frequentemente possível una-se a toda a congregação. Havia ciúmes, inveja. É isso que a profetisa viu em alguns dos ensaios. E ela diz que esses corações não estão consagrados. Ela diz que esse culto, esse cântico não é aceitável ao Senhor. E é por isso que ela fala que, se possível, que toda a congregação se una em louvor. E que não deve sempre ter um canto feito ali por poucos, ou por uns poucos, como diz ali. A verdade é que muitos dos nossos cantores estão se organizando para cantar para benefício próprio. Eles querem ser vistos, serem reconhecidos por sua voz. E aí eles preparam a melhor música que se encaixe na sua voz, a música que está em alta ali na igreja, as músicas que os irmãos estão gostando, uma música que está totalmente contrária àquilo que está sendo levado ali na mensagem do dia. Eu já fui pregar em algumas igrejas e, infelizmente, a gente tem uma pregação que leva os irmãos ao constrangimento de si, do coração, se aproximar de Deus em arrependimento pelo seu próprio estado. E aí, no final do sermão, a mensagem musical que é tocada tira todo esse quebrantamento. Uma música que não tem nada a ver com o sermão, que agita a congregação de novo. É preciso que tenhamos atenção quanto a isso. E a maioria das pessoas, como diz aqui o texto, elas estão com esses sentimentos ao irem cantar. Se prepararem para cantar. Página aqui, continuando na mesma página, 507 e 508, vai dizer que o canto não deve ser feito apenas por alguns. Todos os presentes devem ser estimulados a tomar parte no serviço do canto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor para aproximar o mais possível da harmonia dos coros celestiais. E ali ela vai falando sobre as pessoas que não ensaiam a voz, pessoas com vozes não afinadas, e nós somos convidados a nos aproximar do cântico que seja suave, leve, harmonioso. E ela fala que a gente tem que se dedicar a preparar a voz, a treinar a voz.
E ali depois, mais abaixo, ela vai falar sobre o tipo de música, tem que ser uma música apropriada para a ocasião, não notas de funeral, porém ela fala assim, ó, porém, melodias alegres e todavia solenes. O que nós mais temos visto nas nossas programações, em algumas igrejas, melodias alegres, mas que não é solene. Num ambiente que passa a virar, parece que está uma bagunça ali aquele local. Não se mais se assemelha a uma igreja. Porque os cânticos que são alegres estão transformando o lugar ali do culto em um lugar de agitação. E nós devemos estar em alertas quanto aos hinos que estamos preparando, alegres, mas que não são solenes. Testemunhos para a Igreja, volume 1. 146 vai dizer que todos devem cantar com espírito e também com entendimento. E nós já vimos disso. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. Se tem barulho, se a música é desarmoniosa, Deus não se agrada. E o que nós mais temos visto, como já falei para vocês, é um ambiente onde tem barulho. E quanto mais perto puder chegar o povo de Deus do canto correto, harmonioso, tanto mais será ele glorificado, a igreja beneficiada e os incrédulos impressionados favoravelmente. Não se deve ir aí no evangelismo, não se deve negligenciar o canto nas reuniões realizadas. Tem que ter música. Só que Deus não se agrada com barulho. Como diz aqui, Deus vai ser glorificado com o canto correto. Avançando, página 511 e 512. Aparelhamento faustoso. Ótimo canto e música instrumental na igreja. Não convida o coro angelical a cantar também. Aqui, ela está falando sobre uma questão específica. O povo se preocupa mais em ter aparelhamento, instrumentos musicais de última linha. Os melhores cantores, bem afinados. Ela fala assim que essas coisas na igreja não convida o coro celeste a cantar também. Não vai ser a preparação. O que vai convidar o coro celeste a cantar vai ser uma vida de entrega, um cântico com coração, com entendimento. E ela vai dizer, à vista de Deus essas coisas são como galhos da figueira infrutífera. Cristo espera fruto, princípios de bondade, simpatia e amor. Estes são os princípios do céu e quando se revelam na vida dos seres humanos, podemos saber que Cristo, a esperança da glória, está formado em nós. O que vai alegrar o Senhor são os princípios do seu fruto. O fruto, amor, bondade, simpatia, como diz ali. Na página 512, olha o que vai dizer mais abaixo. A música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, enternecido e santificado por sua docilidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso para vocês nos vídeos anteriores, eu volto a dizer. O que mais nós temos ouvido aí é que Deus aceita o coração. Se a sua música, se você está louvando com o coração, Deus está aceitando o seu louvor. Mas não é qualquer música que Deus vai aceitar. Pode ser a música nos moldes corretos. Harmoniosa, santos acordes, sem aquela gritaria que desagrada os anjos, naquele estilo de ópera, aquele barulho que desagrada ao Senhor Deus. Mas se o coração não está entregue ao Senhor, esse tipo de música não está sendo aceita ao Senhor. Como diz o texto. E a música só é aceitável quando o coração é consagrado, enternecido e santificado por sua docilidade. Muitos, porém, que se deleitam na música não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Estes foram após seus ídolos. O que a profecia está dizendo aqui, usando esse texto de Ezequiel 6:9? Ela está dizendo assim, olha, eles estão fazendo da música um ídolo. Eles só estão cantando. Eles só querem cantar. Eles só querem mostrar a música que estão levando, a sua forma de cantar. Eles só querem ser tomados pelas emoções. E a música está sendo um ídolo para esse grupo de pessoas. Porque cantar, produzir música ao Senhor, não é só cantar dentro dos moldes, mas é ter o coração transformado. É cantar com o coração, com entendimento. É cantar dentro dos moldes que agrada o Senhor. Eu posso cantar dentro desses moldes, mas se meu coração não está entregue ao Senhor, não estou produzindo música aceitável ao Senhor. E o texto avança. Aqui falando sobre os esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Não devemos seguir os moldes do mundo. Reunir cantores que cantem com o espírito e com o entendimento também. A exibição extraordinária que por vezes fazeis pode acarretar desnecessárias despesas. E aqui está falando dos gastos que são feitos ali de forma desnecessária. Ao convidarmos pessoas para cantar e termos um custo alto, aqui está falando inclusive de preparo ali da igreja, toda uma organização, esses esforços não estão tendo os resultados que nós queremos que tenha, do que diz respeito à conversão de almas. Ele está falando que esses gastos são desnecessários. Devemos parar de colocar todas as nossas expectativas. Achar que o resultado daquilo que nós almejamos vai vir por conta do cantor que eu estou trazendo para a igreja, por conta do modelo de música, do conceito musical que eu preparei. Nós já vimos que isso não vai trazer resultado para a obra. As pessoas elas querem ouvir a palavra de Deus. E aqui nos foi deixado claro, não é para ter gasto quanto a isso. A gente deve parar de ficar chamando cantores famosos para vir à nossa igreja,
para uma programação e nós achando que com isso nós vamos trazer as pessoas que se afastaram, nós vamos trazer as pessoas que estão estudando a Bíblia e não vai ser isso que vai trazer as pessoas para a igreja. Não vai ser isso que vai ser a força da mensagem para a transformação de vidas. Esse é um gasto desnecessário e a profetisa nos chama a atenção quanto a isso. E a gente precisa estar atentos também e parar com essas práticas, de achar que trazendo cantores a gente vai mudar o ambiente. O Senhor nos convida, nos chama para pararmos de ter gastos desnecessários no que diz respeito à música. Devemos parar de chamar cantores, de ficar bancando, trazendo, gastando dinheiro do caixa da igreja. Poderia ser usado para outros fins. Só que nós estamos usando para trazer cantores e o resultado que esperamos, nós não estamos alcançando. E você pode fazer uma análise disso. Você pode fazer uma análise e contabilizar o gasto que você teve, que a igreja teve, você que é líder da igreja, faça uma análise. Contabilize o gasto que você teve ao trazer um cantor famoso, até mesmo um cantor da nossa igreja. Contabilize um cantor famoso que você teve ali, que você trouxe, você gastou de R$1.000 a R$5.000 para levar ele para sua igreja. O que aconteceu? Foi só para entretenimento? Você só trouxe novidade para os irmãos que estão ali na igreja? Para os irmãos que frequentam? Foi só para entreter mesmo? Ou nós tivemos um número extraordinário de batismo, um número extraordinário de pessoas se entregando para Deus? Contabilize até quantas visitas que foram. Porque muitas das vezes, quem participa desses eventos são só os membros ativos da igreja. Nem todos vão. Contabilize as visitas. O número de visitas foi maior do que a dos membros? Houve entrega ao Senhor? Depois, quantos batismos tiveram? Na noite, quantos se entregaram para Jesus? Quantos depois mantiveram ali um estudo bíblico com os irmãos? Se mantiveram no estudo da Bíblia? Depois entregaram sua vida ao Senhor e permaneceram? Veja os resultados. Porque se não tiver resultado, é um gasto desnecessário. E eu digo mais, nós estamos sendo administradores infiéis. Nós estamos trabalhando na administração dos recursos que o Senhor nos deu de forma imprudente. E aqui a recomendação é, não tenha gastos desnecessários no que diz respeito à música. Trazendo esses cantores para tentar alcançar ou elevar o número de batismo e de conversão ou de retorno à casa do Senhor. Porque essa não vai ser a força da mensagem que devemos levar. Isso não vai trazer resultado. Se você não quer ser um administrador infiel, pare de gastar o dinheiro que o Senhor tem trago para sua obra nesses movimentos desnecessários, trazendo cantores e fazendo esses movimentos. E aqui vai um alerta também para a nossa administração da igreja. Os nossos administradores, no que diz respeito às igrejas locais, quanto às associações, nós temos as nossas gravadoras, a nossa rede de televisão, os nossos internatos, os nossos colégios, vai também uma atenção para os nossos. A música ela não deve ser usada para entretenimento. Os nossos cultos não podem se assemelhar a esses concertos teatrais. Eu não devo preparar um culto somente para cantar e ficar o momento todo lá cantando, cantando e cantando. Porque a profetisa disse, se eu tenho alguma coisa para negligenciar, que seja o canto nesse momento do culto. E a gente tem um momento de canto, e 10 minutinhos para uma reflexão da palavra de Deus. E não é esse o caminho. Enquanto a administração da igreja, nós precisamos nos preocupar quanto a isso, porque as orientações que Deus nos deixou não são essas que estamos seguindo. E os nossos administradores estão seguindo por esse caminho. E o Senhor está dizendo para não seguirmos por ele. Que paremos de fazer eventos para entreter o nosso povo. E que façamos mais vigílias, mais momentos de estudo da Bíblia. Porque é isso que o Mensagem aos Jovens nos recomenda, nos diz que devemos fazer. Paramos de movimentos, de eventos e de um monte de coisa. Paremos com esses concertos musicais que nós mais temos aqui na nossa igreja. Esses momentos em que o povo para gravar um DVD, gravar isso, aquilo, e vamos fazer um show, irmãos. Parem de financiar esses eventos. Já nos é um absurdo ter eventos como esse. Irmãos, parem de financiar, não compre esses ingressos. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. O povo de Deus precisa despertar. Nós precisamos colocar toda a nossa dedicação e o nosso esforço onde a palavra de Deus será aberta. A recomendação é, não tenha gastos desnecessários. A arte da melodia sagrada era diligentemente cultivada. Não se ouvia valsas frívolas ou canções petulantes que elogiassem o homem e desviassem de Deus a atenção. Ouvia-se, porém, sagrados e solenes salmos de louvor ao Criador, que engrandeciam seu nome e relatavam suas obras.